pessoal, meu nome é Eduardo, muita gente me chama de Edu e eu estou aqui hoje para falar um pouco mais da Austrália, esse país incrível que eu conheci há pouco mais de 3 anos quando aqui cheguei. A gente vai estar falando um pouco dos aspectos de vida, de trabalho, de estudo e algumas curiosidades. Então eu vou começar mostrando para vocês um pouco do que é essa vida nesse país maravilhoso. Acompanhe aqui. So many reasons for you to be happy, so many reasons for you to be smiling, but you're not about to see them, you're not about to feel them, you're not about to be them, you don't believe them. So many reasons for you to be angry, so many reasons it's not the way you planned it, but all you can do is see them, all you can do is feel them, all you can do is let them be. Life happens while you're making up the plans. Life happens while you're trying to understand. You be kicking it in the shade and you're thinking you got it made. Life is gonna happen to you anyway. Life happens. Life happens, yeah. You're lost at sea like a ship without a captain, drifting aimlessly around imaginary islands. The things you're missing, the moment's slipping, so stop your wishing and start listening. There's too much whining, oh, whoa, oh, 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 oh. Too much complaining, yeah. We should be laughing, we should be kissing, we should be here right now. Life happens while you're making up the plans. Life happens while you're trying to understand. You be kicking it in the shade and you're thinking you got it made. Life is gonna happen to you anyway. Life happens when you're waiting for the bus. Life happens while the day's collecting dust. Don't be giving it all away, start living it for today, cause life is gonna happen to you anyway. Life happens and most of it's out of your hands. Oh, oh. So why don't you get up and dance? Just dance, just dance. Oh, ooh, ooh, ooh. So many reasons for you to be happy, so many reasons for you to be smiling. We should be laughing, we should be kissing, we should be here right now. Life happens while you're making up the plans. Life happens while you're trying to understand. You be kicking it in the shade and you're thinking you got it made. Life is gonna happen to you anyway. Life happens while you're walking on the street. Life happens while you're shuffling your feet. Don't be giving it all away, start living it for today, cause life is gonna happen to you anyway. Life happens when you're waiting for a call. Life happens when you think you got it all. Life happens when you're cleaning up a mess. Life happens and when you're busy getting dressed. Life happens when you're dancing in the dark. Life happens when you got a broken heart. Life happens when you're chilling in the sun. Life happens and when you meet the only one. Life happens and when you're running out of time. When you're going out your mind. Oh, when there's nothing left to do. It's still happening to you. Life happens. Yeah, life happens. Life happens. Legal esse vídeo, né? Bom, eu vou falar um pouco da natureza, da etnia, um pouco de economia e também de cultura. A Austrália, como vocês sabem, é um país da Oceania, um país que hoje tem aproximadamente 23 milhões de habitantes. E o que eu acho mais legal aqui são aproximadamente 60 mil dólares por ano de renda per capita, o que coloca a Austrália na 6ª posição no mundo. Em 2001, haviam 5 grupos que compunham a etnia na Austrália, classificados como os mais importantes. Eles eram pessoas que vinham com muito mais frequência do Reino Unido, muitos da Nova Zelândia, Itália, Vietnã, China, eram também países muito importantes.
Houve até o início dos anos 70 uma chamada política de Austrália branca. Isso aconteceu até 1972. Em 1973, o governo australiano ele passou a adotar uma série de medidas para fazer com que essa política ela fosse deixada para trás. E o objetivo disso era tornar esse país absolutamente multicultural que a gente tem hoje. Se a gente for considerar hoje a população que vive na Austrália, aproximadamente 50% dessa população tem pelo menos o pai ou a mãe que nasceu em algum outro país. Durante muitos anos, a Austrália só permitia que colonizadores viessem de países de origem branca, caucasiana, e esses eram, na sua maioria, da Grã-Bretanha, da Itália e da Grécia. Mas depois disso não, depois dos anos 70 começou a política dos chamados novos australianos. E esses novos australianos vinham muitas vezes de países da Ásia. E aí Japão, a China e o Vietnã passaram a ser os países mais importantes na colonização desse novo país. Esses grupos, eles têm proporcionado uma série de grandes oportunidades para a Austrália. Hoje nós temos festivais de todos os países, em todos os idiomas. E esses festivais, eles são os festivais gastronômicos, eles são festivais culturais, onde a gente tem dança, onde a gente tem música, e normalmente esses festivais acontecem muito próximo das datas nacionais desses países. O Brasil tem também o seu festival, e o seu festival acontece normalmente em torno do 7 de setembro. Bom, gente, um assunto interessante com relação a essa composição da população na Austrália diz respeito à população indígena, que aqui são os aborígenes. Essa população ela foi avaliada em 2001 em mais ou menos 410 mil habitantes, algo em torno de 2% da população do país. Mas o que é muito bacana é que houve um crescimento importante com relação aos números que a gente encontrava em 1976, por exemplo, quando essa população era de apenas 115 mil habitantes. Existe ainda um alto nível de carência e desemprego nessas comunidades. Os níveis de educação ainda estão muito distantes dos níveis de educação do australiano médio e existe uma expectativa de vida de aproximadamente 17 anos a menos do que a expectativa de vida do resto da população. Essa desigualdade étnica, ela é um problema que ainda existe até hoje, mas que o governo tem trabalhado intensamente no sentido de tentar melhorar essa diferença e diminuir essa diferença. Um pouco da comunidade brasileira que existe hoje na Austrália, a gente vai falar de duas comunidades. A gente vai falar de uma comunidade que a gente chama de não transitória, e essa comunidade é composta pelos brasileiros que já são residentes permanentes e aqueles que já se tornaram cidadãos australianos. Essa comunidade tem aproximadamente entre 15 e 20 mil pessoas, e ela se soma àquela comunidade de aproximadamente 10 mil estudantes que vêm para o país todos os anos e que, com o passar do tempo e de acordo com o seu desenvolvimento, eles desenvolvem ou eles adquirem um novo status no país. A Austrália, ela é um país que a gente considera ele como secular ou laico. A gente ouve muito essa expressão e às vezes a gente não se dá conta exatamente do que significa. E por ser um país secular, ele é um país que não tem nenhum tipo de religião oficial e você recebe as instruções quando aqui chega de ser absolutamente tolerante e de entender todas as religiões que aqui você vai encontrar, e inclusive aquelas pessoas que se declaram sem religião. 68% das pessoas nesse país se declaram cristãos, 5% dessas pessoas se declaram sem religião, mas somente 8% dos australianos frequentam algum tipo de culto ou algum tipo de cerimônia religiosa frequentemente.
agora a gente falar um pouco de economia. Pode não parecer, mas esse é um dos assuntos que mais me interessam. A economia aqui na Austrália, ela é uma economia absolutamente desenvolvida, uma economia de mercado, e hoje, se a gente for considerar apenas o PIB nominal, ela é a 13ª economia do mundo, com um PIB mais ou menos de 1,2 trilhão de dólares. O setor industrial ele corresponde mais ou menos a 25% do PIB, e boa parte desse setor ele é voltado para o setor primário e tem larga produção de alimentos, vinhos, tabaco, e a gente pode também considerar a exploração mineral dentro do setor industrial como a mais importante. E destacando dentro da produção mineral, a gente tem várias coisas como bauxita, como chumbo, o próprio níquel, manganês e ouro, prata e diamante, sendo esses três produtos que a Austrália, junto com a África do Sul, tem um destaque mundial. Falando um pouco de indústria ainda na Austrália, a gente também pode destacar muita coisa da indústria de tecnologia, máquinas e equipamentos, além de indústrias químicas, metalúrgica e petroquímica. Existe muita coisa de tecnologia interessante na Austrália, e uma das que eu posso destacar para vocês é que os implantes biônicos para as pessoas que têm deficiência auditiva, os mais modernos do mundo, são produzidos na Austrália. E esses implantes que são levados hoje para o mundo inteiro são desenvolvidos, testados, e há um investimento maciço do país em cima de alta tecnologia. Uma das coisas bem interessantes aqui na Austrália é que a renda média ela é muito elevada. O poder aquisitivo do australiano médio ele é bastante grande, o que dá para eles um poder e uma capacidade de consumo muito grande, e isso torna a classe média no país a mola principal de movimento dessa economia. Ou seja, quando você tem uma população que tem acesso a consumo e que está fazendo com que essa engrenagem ela seja azeitada e gire com naturalidade, você tem um país extremamente menos dependente de fatores externos. E isso a gente sente no dia a dia, quando a gente vê as crises abalando países e economias, e aqui na Austrália a gente praticamente não sente nenhum efeito da crise, já que o país se gera recursos, se gera um pouco de dinheiro dentro da sua própria economia. Esse é um assunto maravilhoso que eu adoro falar dele, e tenho certeza que com os meus contatos vocês poderão me acessar e a gente vai ter muitas oportunidades de falar um pouco mais sobre isso. Falar um pouco da saúde na Austrália. A saúde aqui ela se divide na saúde pública e na saúde privada. A saúde pública ela tem alguns aspectos importantes. Eu vou começar um pouco falando da expectativa de vida nesse país. A expectativa de vida na Austrália hoje está em um pouco mais de 81 anos e ela é a 5ª maior do mundo. Talvez por todos esses componentes econômicos e sociais que o país tenha desenvolvido tanto ao longo dos tempos. O sistema de saúde australiano ele é considerado um dos melhores do mundo. Ele combina fornecedores públicos e fornecedores privados. Eles usam muita tecnologia, além de conhecimento científico, que é não só para prevenir, mas como para diagnosticar e tratar as doenças. O governo nacional, o governo central, ele se ocupa de criar essas políticas, as políticas que vão fazer com que a coisa funcione. E cada um dos estados e territórios que são independentes, eles são responsáveis pela gestão dessas políticas de serviços públicos e também do gerenciamento dessas relações com os profissionais de saúde e com os estabelecimentos hospitalares. Se a gente pode destacar aqui uma peça importante dessa engrenagem, a gente vai chamar essa peça de Medicare.
O Medicare, ele é o serviço universal de saúde que está disponível para todos aqueles que são residentes ou cidadãos. E o Medicare, ele é financiado basicamente pelo Medicare Law. Ele é um imposto que foi criado para dar suporte a esses gastos com saúde. Esse imposto ele varia de 1,5% até 2,5%, dependendo do nível de renda de cada cidadão. As pessoas que ganham mais, naturalmente, pagam mais imposto. As pessoas que ganham menos, pagam menos imposto. Tem muita coisa que também é feita para que essa relação ela seja justa. Enquanto o Medicare ele te dá acesso a consultas médicas gratuitas em todos os hospitais públicos e também cobre grande parte dos honorários médicos dos hospitais e dos serviços de ambulatório, ele é complementado por um outro programa que é sensacional, que é o chamado Pharmaceutical Benefits Scheme. Esse esquema de benefícios de farmácia, ele permite que você compre os seus medicamentos, aqueles que são receitados através do seu médico, por uma fração do preço original. Através desse sistema, é o próprio governo australiano que está subsidiando esses medicamentos e eles ainda assim, têm um benefício para quem não pode pagar de jeito nenhum. Existem pessoas em áreas rurais, existem pessoas que têm algumas necessidades especiais que eles têm um benefício adicional a esse benefício que o governo já oferece. Bom, além disso, existe toda uma parte do seguro privado. Ele é uma possibilidade que aquelas pessoas que ganham um pouco mais tenham de escolher um pouco mais os serviços e os hospitais onde eles querem realizar os seus tratamentos. Quando você tem o serviço privado, você tem uma coisa diferenciada, você consegue marcar consultas com um pouco menos de tempo, você tem uma rede mais ampla e eventualmente você consegue um subsídio para o seu imposto de renda. Aqui, como no Brasil, existe a declaração de ajuste anual e nessa declaração, caso você seja contribuinte do sistema de saúde privado, você tem uma redução naquele imposto a pagar. Isso permite que esses recursos que são direcionados pelo governo para a saúde sejam efetivamente carreados para as pessoas que precisam mais. Isso torna a saúde na Austrália uma das melhores do mundo. E como é que você destaca quem é aquele cidadão que ganha mais ou que ganha menos? Existem vários parâmetros. O parâmetro básico é o seguinte: se você ganha mais de 88 mil dólares por ano de vencimentos, você tem que contratar um seguro privado, porque caso contrário você vai ser penalizado na hora da sua declaração de ajustes anual. Isso é um pouco da ideia do que é a saúde na Austrália, destacando um pouco das diferenças entre a saúde pública e a saúde privada, lembrando que por aqui todo mundo tem o chamado GP, que é o General Practitioner. Alguma coisa como aquele clínico geral, aquele médico de família, aquela pessoa que conhece a gente desde pequeno e que vai nos acompanhando e que vai nos dando todo o acompanhamento desde que a gente é bem garoto até os nossos últimos dias. Esse GP, ele consegue não só ter uma visão individual, mas como toda uma ação e uma visão de nossa família. Isso é uma das coisas que fazem toda a diferença e eu tenho certeza que você, como eu aí no Brasil, a gente sente falta desse tipo de serviço, desse tipo de profissional. E que tal a gente falar um pouco do seguro-saúde, que é indispensável para todos aqueles que não são residentes permanentes ou cidadãos, aqueles que a gente chama de residentes temporários. E a gente inclui nesse público todos os estudantes que procuram a Austrália para o seu desenvolvimento. O nome desse seguro chama-se OSHC,
ou seja, é Overseas Health Cover. Ele deve cobrir todos os estudantes, e não só os estudantes, como também as suas famílias que os acompanham nessas viagens, sempre que o estudante contrata um curso de mais de 13 semanas. O OSHC ele é um seguro básico e ele ajuda no pagamento das despesas de saúde na Austrália. Tem que ter muita atenção porque existem diversos tipos de OSHC, existem seguradoras diferentes e existem coberturas diferentes. Então é sempre bom o aluno estar fazendo uma pesquisa muito detalhada para saber exatamente que coberturas está tendo. E não só alunos, estudantes, eu me refiro também a visitantes. Os visitantes que quiserem fazer um seguro do governo australiano para protegê-los de emergências, ele também tem essa possibilidade por aqui. Falando um pouco de como funciona na prática o OSHC, o que a gente recomenda às pessoas quando chegam aqui? É que a pessoa procure o chamado GP, e nós falamos sobre ele há pouco, que é o clínico geral, e já faça um pouco, já dê um histórico do que é que você tem de histórico de saúde, a sua família, qualquer tipo de tratamento ou medicamento que você precise ou costume usar com regularidade. É muito comum, inclusive, as garotas, as mulheres que aqui chegam, encontrarem dificuldade para a aquisição de um simples anticoncepcional, já que aqui isso é um serviço que tem que ser fornecido uma receita médica por um GP para que você possa ter acesso ao medicamento nas farmácias. A cobertura desse OSHC, como eu falei, ela é básica, porém, nos casos de emergência, essa cobertura ela torna-se praticamente total. Quando a gente fala de emergência, a gente fala de acidentes, a gente fala de intercorrências através de doenças não pré-existentes ou qualquer situação aonde você precise ficar internado em algum hospital ou centro de saúde. Uma das coisas curiosas e que aqui a pessoa tem que se acostumar um pouco é que logo que você chega numa unidade de saúde, num hospital, você sofre um processo de triagem e essa triagem ela vai dar o grau de necessidade de atendimento, a chamada prioridade de atendimento. Não importa de jeito nenhum se você for o primeiro a chegar. Se logo depois da sua triagem chegar qualquer paciente onde seja avaliada uma prioridade maior do que a sua, você vai aguardar esse atendimento. Então, um atendimento num hospital australiano, ele pode levar de 1 minuto até 10 horas. Depende do grau de prioridade que você apresente no momento que você esteja chegando lá. E aí, pessoal, que tal agora a gente falar de algumas curiosidades aqui da Austrália? Eu destaquei algumas coisas que eu achei extremamente interessantes aqui e acho que uma das primeiras e que a gente mais ouve falar aqui são os chamados pubs. O que são pubs, na verdade? Os pubs são abreviaturas para public houses. Esses locais são normalmente usados para eventos, para festas. Eles funcionam como bares, como restaurantes, como casas de aposta e muitas vezes eles são isso tudo juntos. Na verdade, aqui na Austrália, todos os lugares como os pubs, eles precisam de uma licença especial para servir bebida alcoólica e para isso eles têm que respeitar algumas regras. Essa licença, ela chama-se RSA. Ela treina os profissionais que lidam com as pessoas que bebem para saber até que momento é adequado estar servindo bebida para essas pessoas e para saber até onde você tem o direito legal de negar a um cidadão de servir uma bebida para eles. Uma das coisas mais interessantes com relação aos pubs aqui na Austrália é que vários deles funcionam desde o início da colonização no país, lá pelo século XVIII mais ou menos, com diversas das características originais sendo mantidas, principalmente quando a gente fala com a nossa arquitetura. A arquitetura de cada um desses pubs é um elemento à parte que a gente destaca, porque normalmente a gente vê as estruturas históricas sendo destruídas. E aqui na Austrália você consegue ver, às vezes,
alguns pubs onde a estrutura original é toda preservada e uma estrutura moderna é construída e é integrada a esse ambiente. A gente vai falar de várias outras coisas interessantes e uma dessas coisas interessantes é exatamente esse sentido de preservação que o australiano tem com relação à sua história. Existem diversas características e muito regionalismo, assim como no Brasil, que também são levados com muito bom humor no trato desses diferentes sotaques e diferentes costumes. Falando de sotaques, por exemplo, existem algumas características, maneirismos e palavras que tornam esse inglês falado aqui na Austrália um inglês absolutamente peculiar. Mas não se enganem, essa ideia de que o australiano ele é um caipira e tal, isso para aí no sotaque. Muito da população tem experiências no exterior e há um intercâmbio cultural muito grande e isso aumenta o nível de internacionalização e aumenta o nível cultural das pessoas. A gente não quer agora aqui estar falando das mesmas coisas que todo mundo fala da Austrália, né? A gente sempre que ouve falar de Austrália, a gente ouve falar de Koala, a gente ouve falar do Sydney Opera House, a gente ouve falar do Harbour Bridge. A gente vai falar de outras curiosidades. Trazendo um pouco ao que eu vinha falando anteriormente, a atitude geral na Austrália é uma atitude de conservação e preservação da história. Apesar de ser um país que tem uma cultura já bem desenvolvida, eles ainda respeitam os vínculos e os laços com o Reino Unido. Muito dos prédios históricos aqui, e eu trago para vocês assim coisas concretas, talvez a primeira casa que foi construída aqui na Austrália ainda esteja de pé, talvez as primeiras instalações onde os primeiros navios que aqui chegaram para a colonização com o Capitão Cook ainda estejam de pé. Eu vou deixar claro para vocês que esse sentido ele continua muito forte. Existem vários exemplos, existem vários prédios onde você consegue ver, por exemplo, um antigo pub ou um antigo hotel que hoje em dia ele foi incorporado a uma modernidade que o envolve e não o destrói. Existe um exemplo muito interessante em Melbourne, que é um shopping center, que ele hoje em dia ocupa uma área de uma antiga indústria e ele construiu uma cúpula de vidro somente para envolver a antiga chaminé dessa indústria. E é muito legal você ver essa preservação. Existem muitos outros exemplos e uma das coisas que eu acho mais curiosas aqui é a coisa de que o privado ele não invade o público. Só em Sydney existem, acreditem, 3 cemitérios à beira-mar. Eu não sei a razão, eu não sei se isso faz com que as pessoas que ali estejam descansando eternamente se sintam melhor, mas o que a gente consegue entender disso é que esses cemitérios ali estavam e ali estarão. Não importa se há uma grande oportunidade de negócio, se o setor imobiliário está em alta, como aqui na Austrália está muito em alta, mas aquela estrutura foi feita para respeitar aquelas pessoas que ali foram colocadas. Então, não existe essa coisa de mudar uma instalação em função do interesse de poucos. Essas construções que hoje são feitas, construções novas, por exemplo, elas passam por um crivo absolutamente rigoroso no sentido de conservação. Existe uma outra história bem interessante que é a pessoa vai começar a construir um prédio e na hora que vai fazer as escavações para as fundações, ela encontra uma antiga instalação e o prédio ele continua sendo construído e eles usam essas escavações como sendo uma área de visitação, uma área onde o público em geral tem acesso e não só as pessoas daquele prédio, daquela região. Eu vou falar agora de uma outra curiosidade que eu já não encontrava há muitos anos no Brasil. Eu acho que existem ainda uns raros, mas aqui me chamou muita atenção, porque como eu já sou aquele pessoal da década de 70, final da década de 60, início de 70, eu convivi ainda no meu tempo com os antigos cinemas drive-in, onde você ia com o seu carro e você assistia o filme de dentro do seu carro. Aqui em Sydney, em Blacktown, que é um bairro que fica mais ou menos 25 quilômetros do centro da cidade,
Você tem um cinema drive-in exatamente nos moldes que eu conheci no Brasil, exatamente nos moldes que funcionavam nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 60. Você entra com seu carro e assiste confortavelmente ao filme de dentro do carro, e uma das coisas que é muito legais é que você não precisa mais colocar aquela antiga caixa de som presa no vidro do seu carro. Hoje em dia essas caixas de som foram substituídas por sistemas de transmissão em FM, então você liga o sistema de som do seu carro e assiste confortavelmente ao filme dentro do seu automóvel com o sistema de som que você tem disponível. Com estruturas de suporte e de apoio, você encontra uma lanchonete naquele modelo anos 60, onde você compra a sua pipoca, o seu milkshake, o seu sanduíche, e isso é uma coisa muito legal, porque eles conseguiram reconstruir nessa área uma estrutura absolutamente fiel àquilo que eu conheci na minha infância. Não só como curiosidades e coisas que aqui a gente respeita do passado, eu vou falar um pouco de uma outra curiosidade. Uma curiosidade que nos traz a uma responsabilidade. Afinal de contas, a gente vai estar sediando os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. O Sydney Olympic Park, que foi um complexo construído em 2000, ele absolutamente revitalizou uma região que era uma região industrial, que era uma região que tinha muito pouco apelo comercial e que tinha muito pouco interesse público. Era uma região basicamente destinada ao interesse privado de organizações e indústrias. E quando o Sydney Olympic Park foi desenvolvido, eles fizeram uma estrutura que funciona até hoje absolutamente integrada à comunidade. O que mais chama a atenção do Sydney Olympic Park é a Vila Olímpica. A Vila Olímpica de Sydney, ela hoje é um bairro que se chama Newington. Newington é um bairro que foi construído desde o início para ser absolutamente aprazível, para ser absolutamente completo e repleto de serviços. Então você encontra escolas, bancos, supermercados, empresas, absolutamente tudo para viver, serviços de transportes, praças, e você está ao lado do Sydney Olympic Park. Você está a 500 metros das primeiras atrações do Sydney Olympic Park. Falando dessas atrações, a gente fala um pouco de legado, o que essas grandes competições mundiais têm que deixar para a população. Hoje o Sydney Olympic Park ele tem um complexo de tênis absolutamente moderno, onde acontece um torneio de nível mundial todo mês de janeiro, preparativo para o Australian Open, que acontece em Melbourne. Ele tem um legado chamado ANZ Stadium, que foi o maior estádio já construído para um evento olímpico e que hoje reúne os principais eventos esportivos do país, né? Você tem um ginásio de esportes, onde você tem shows de menor capacidade, eventos para 20, 25 mil pessoas. Você tem estruturas de atletismo, a piscina olímpica, que se tornou um grande parque aquático. Você tem hóquei na grama, você tem ginásios esportivos, todo tipo de evento como futsal, badminton, o vôlei, o basquete, o handball, o tênis de mesa, enfim, tudo isso funciona dentro do Olympic Park, nesse legado que foi deixado para a população a partir da Olimpíada de 2000. Junto com isso, nessa estrutura, também estão disponíveis centros de convenções, são pelo menos 4 centros de convenções dentro do Olympic Park, são 5 hotéis de redes internacionais que ficam à disposição das pessoas que procuram essas estruturas, e tem também toda uma área comercial, prédios moderníssimos que abrigam hoje sede das principais empresas australianas. Para completar, eles não satisfeitos com isso, eles também passaram a equipar a área com edifícios residenciais sensacionais, de alto padrão, porém absolutamente acessíveis a essa classe média do país e que ficam a apenas 15 quilômetros do centro de Sydney, com talvez a estação de metrô, de trem, na verdade, como a gente chama aqui, mais moderna da cidade.
É isso, pessoal, que eu chamo de legado, é isso que eu chamo de fazer alguma coisa pela sua população, deixar alguma coisa verdadeiramente para a sua população. E depois de falar de tanta coisa curiosa, que tal a gente falar de uma coisa séria por aqui, hein? Vamos falar de trabalho? É isso aí. A Austrália ela tem um infinito número de oportunidades aqui, porque para todas aquelas carreiras que a gente já está acostumado, a gente soma algumas carreiras que pouco se conhecem ou pouco se valorizam no Brasil. A análise dos currículos aqui é uma coisa muito importante e ela se faz num padrão completamente diferente do padrão que a gente está acostumado por aí. O que a gente tem de análise de currículo aqui? Hoje, o currículo na Austrália, ele é feito sendo um tipo de currículo para cada vaga. Sendo dessa forma, você vai ter um currículo, às vezes, para uma vaga numa empresa e um outro currículo para uma outra vaga nessa mesma empresa. O que isso gera? Isso gera uma necessidade de você estar buscando as palavras-chave que destaquem as suas habilidades para aquele tipo de função específica. Existe também uma coisa curiosa e diferente com relação aos currículos aqui na Austrália, é que eles sempre vão acompanhados de uma chamada cover letter. Essa cover letter, ela destaca um pouco das suas habilidades gerais e um pouco do que é que você pode estar fazendo exatamente para aquela posição. Existem duas dificuldades que a gente fala que são as mais comuns, que são enfrentadas quando você vai procurar um emprego por aqui. A primeira dessas dificuldades é o idioma. Então, é muito comum a pessoa que está acostumada a um nível de eloquência, a uma qualidade de verbalização, a uma qualidade de uso da sua própria língua, se sentir um pouco limitado na hora que você chega aqui e você não tem essa mesma fluência. E a outra coisa é a questão do reconhecimento da profissão. Durante esse período, onde essas duas dificuldades iniciais elas estão sendo debeladas ainda, normalmente enquanto o profissional está estudando o idioma ou está em processo de reconhecimento da profissão, se procuram alguns empregos que algumas pessoas chamam de subempregos e que eu costumo chamar de novas oportunidades. Por quê? Porque vários desses subempregos, além deles pagarem muito bem, eles terminam se tornando uma oportunidade de negócio para essas pessoas. Eu tenho vários amigos que começaram nas atividades como garçom, cozinheiro, enfim, lavando pratos, servindo mesas, trabalharam como motoristas, trabalharam em mudança, trabalharam como babá, barman ou chamados labor, que são as pessoas que trabalham na obra aqui, tem alguma experiência em civil, hidráulica, elétrica. Eu vi essas pessoas fazerem dessa oportunidade a sua profissão e muitos deles iniciaram empresas que prestavam serviços dentro desses segmentos. E por que eu digo que isso é importante? Eu digo que é importante porque você termina entendendo como funciona a cabeça do próprio australiano com relação às questões de trabalho. Quando a gente fala de reconhecimento da profissão, a gente está falando de que existem órgãos, entidades de classe, órgãos ligados ao governo australiano que vão ver se as suas qualificações batem com as qualificações do australiano para que você possa se dizer um profissional da área de TI, para que você possa se dizer um médico, um engenheiro e assim por diante. Mas é um processo que leva um tempo e que deve ser normalmente acompanhado por um agente de imigração. Ele vai te ajudar dentro desse processo. Os limites legais de trabalho aqui na Austrália, eles são de 40 horas por quinzena para aquelas pessoas que vêm normalmente fazer o estudo do idioma ou os cursos técnicos e profissionalizantes. Quando você vem fazer pós-graduação na Austrália, você pode até trabalhar a tempo integral, mas naturalmente pela qualidade dos cursos você não vai ter esse tempo. Por quê? Ou você leva a sério o seu curso, ou você trabalha. Mas você tem essa possibilidade legal. Para quem vem estudar inglês, fazer um curso técnico ou até alguns cursos de graduação, esse limite de 40 horas por quinzena, ele tem que ser respeitado. Então,
Dependendo do seu estilo de vida, dependendo da sua proposta no país, esse recurso que você vai ter a partir desse trabalho que você faz, ele é mais do que suficiente para que você possa ter as suas contas na Austrália pagas com esse trabalho e não com a sua poupança adquirida em tantos anos de luta no Brasil. Vamos falar agora um pouco dessa coisa do reconhecimento da profissão? É natural que vocês vão ter uma abordagem muito superficial desse assunto por mim agora e que depois eu recomendo que vocês façam isso sempre com uma pessoa que tenha a licença legal para estar falando um pouco desse assunto. O que eu vou estar passando para vocês é um pouco do básico de como isso funciona, até porque isso varia de profissão para profissão. O reconhecimento de profissão é um processo que ele segue uma linha racional e normalmente é bastante coerente. O que você tem que fazer basicamente é provar que as habilidades técnicas que você adquiriu, somado àquilo que você estudou e a experiência prática, que ela deve ser comprovada através de documentos, depoimentos e muitas vezes de estágios ou trabalhos que sejam especificamente solicitados para esse fim, funciona desse jeito. Eles têm que atender ao modelo equivalente ao modelo australiano. Desde que a sua profissão seja reconhecida, aí sim você pode se apresentar como um profissional dessa área. Se aí você não tiver nenhum tipo de restrição ou nenhum tipo de solicitação ou exigência por parte do órgão, você pode sim dizer: eu sou, enfim, médico, engenheiro, desenvolvedor de software ou qualquer profissão, mas somente a partir do reconhecimento pelo órgão correspondente na Austrália. Existe uma coisa também muito interessante e que a gente ouve muita gente falando muita coisa sobre. Existem coisas bem faladas, existem coisas bem estudadas e existem coisas que são absolutamente levianas ou que são incompletas, informações incompletas. Isso é a coisa das profissões em demanda na Austrália. Todos os anos, lá pelo mês de julho, o Departamento de Imigração da Austrália, que aqui chama-se DIBP, que é Department of Immigration and Border Protection, ele divulga uma lista dessas profissões em demanda. Essa lista, ela mostra basicamente um número de profissões que a Austrália, nesse momento, não possui um número suficiente de profissionais à disposição. A contrapartida disso é que a imigração definitiva, através da residência permanente, ela fica um pouco mais facilitada, os caminhos ficam um pouco mais claros. Esse é um processo que pode ser feito pela própria pessoa ou pode ser acompanhado por um agente de imigração. Isso fica naturalmente a critério da pessoa de escolher o melhor caminho. Caso você queira usar um agente de imigração, muito cuidado, muita atenção. Procura o site da MARA, que é o site que apresenta todos os profissionais que são credenciados pela Austrália para poder falar de questões de imigração. Então, esse profissional, muitas vezes, ele tem um papel fundamental, porque ele não mostra apenas um caminho ou apenas uma possibilidade. Isso é uma coisa que a gente aprende quando chega aqui, é que existem vários caminhos diferentes para se chegar nesse mesmo lugar. Uma outra coisa, gente, que é muito importante vocês entenderem é o seguinte: essa lista de demanda, ela não é nenhuma oferta ou garantia de emprego. Ela é apenas uma clara sinalização que, caso a pessoa interessada em vir para a Austrália apresente todas as credenciais para este país, que você tem absolutamente aquilo que está sendo exigido dentro dos documentos do Departamento de Imigração, você vai ter a licença e a autorização para se apresentar como um profissional daquela área e você vai ter muito mais oportunidade de conseguir um emprego dentro dessa área. Adquirindo um emprego nessa área, você vai ter naturalmente todos os benefícios e direitos que um australiano tem. E aí eu posso lhe dizer
que esses benefícios e direitos são realmente interessantes e isso faz toda a diferença. Você passa realmente a ser tratado como uma pessoa igual para todo o efeito, não só de saúde, mas como de trabalho e para todos os aspectos aqui com relação à sua chegada. Eu não conheço, honestamente, nenhuma pessoa que tenha reconhecido a sua profissão, que estava em lista de demanda e não tenha conquistado uma ótima posição de trabalho por aqui. Eu vou dar apenas como referência alguns exemplos, né? O salário mínimo daqui, ele é o maior do mundo. Ele é aproximadamente $30.000 anuais. Isso representa mais ou menos 11 vezes o salário mínimo que o Brasil hoje está pagando. Essa fonte de informação foi a revista Exame de fevereiro de 2014, onde no Brasil a hora trabalhada se paga em média R$ 3,24 e na Austrália se paga em média $15,20, né? Então é muito importante que você se coloque e nessa lista de profissões em demanda é natural que aqueles principais setores da economia como a indústria, o turismo, a mineração, a tecnologia da informação e a agricultura vão ter muito mais oportunidades associadas. E se você é uma pessoa que tem aquele espírito empreendedor, uma pessoa que no Brasil já buscava uma oportunidade, o que é empreender na Austrália? Como é que funciona esse negócio? Você chega do Brasil e pensa em abrir uma empresa. Bom, uma das coisas bem interessantes é que eu posso dizer isso porque eu abri empresas no Brasil e na Austrália praticamente simultaneamente. E essas empresas, elas sofreram basicamente o mesmo tipo de análise. As documentações exigidas são basicamente as mesmas. A única coisa que muda é a pequena diferença entre o processo e o tempo. Todo o processo para abertura de empresa aqui na Austrália, ele pode ser feito online, onde você faça o upload das documentações que são necessárias, e ele leva mais ou menos entre o tempo que você se sentou no computador para fazer a sua abertura da empresa e o tempo que você recebe um certificado, já com uma carta que você vai levar para o banco para abrir a sua conta corrente, ele leva em média 2-3 horas. Quando você compara para o Brasil, você tem aquela situação de que a junta comercial faz exigências, depende de uma série de coisas, e no meu caso a empresa levou 4 meses para ser aberta no Brasil e mais uns 3 meses para que o banco reconhecesse essa documentação e abrisse a nossa conta corrente. Então assim, uma das coisas que é muito importante quando você resolve ter uma empresa aqui na Austrália é que você já tenha um idioma bastante consistente, que você já fale o inglês, já domine o inglês, ou tenha alguém para lhe ajudar de absoluta confiança, porque na Austrália a desculpa do eu não sabia, ela basicamente não funciona. A obrigação de todo mundo que está aqui e que opera no modelo de trabalho da Austrália é que você se aprofunde em toda a legislação, que você conheça as regras contábeis e caso você não consiga fazer isso, você tenha uma pessoa contratada para fazer isso para você. As regras são claras, as regras são simples e uma das coisas que mais me agradam no fato de eu ter uma empresa na Austrália é o fato de que você aqui tem uma questão tributária absolutamente clara, absolutamente simples. A cascata de impostos no Brasil, que aí você coloca desde o ICMS ao ISS, à Previdência, enfim, aos impostos demais estaduais, federais, aqui na Austrália é absolutamente simplificado. O GST, que é o único imposto que se cobra na Austrália, efetivamente ele tem uma alíquota fixa de 10%, e isso torna tudo muito mais simples, ou seja, cada nota fiscal que eu emito, eu faço a separação dos 10% e anualmente eu faço o registro disso e emito o pagamento a cada 3 meses dos meus impostos. Isso pode ser feito também online, absolutamente simplificado e funciona muito facilmente. É uma linha geral com relação a como se abre uma empresa por aqui.
e a gente vai estar sempre à disposição para falar muito mais sobre esse assunto a qualquer momento que vocês queiram e tenham interesse. E agora um outro assunto que é extremamente importante, a questão do estudo na Austrália. A gente vai falar um pouco de como funciona o framework aqui. A assistência escolar aqui ela é obrigatória dos 6 até os 15 anos de idade. Existem alguns lugares na Austrália que são até os 16 anos e tem um estado específico, né, que é Western Australia, onde você tem que estudar pelo menos até os 17 anos. Isso contribui para que o nível de alfabetização adulta nesse país aqui ele seja de 99% aproximadamente. Tudo que o governo faz com relação à educação, ele tem possibilitado que a Austrália hoje ela tenha 39 universidades e essas universidades elas são, na sua maioria, privada, porém recebem contribuições do governo. O que chama a atenção nesse número de 39 universidades apenas? Chama a atenção o fato de que algumas cidades do Brasil, algumas cidades inclusive pequenas, não tão grandes, talvez elas tenham o mesmo número de universidades porque não existe um controle rigoroso de como essa educação está sendo fornecida. Então aqui vocês entendem que para você se tornar uma universidade na Austrália, você tem que ter uma base extremamente consistente, um projeto acadêmico absolutamente desenvolvido. Muito disso com intercâmbio com as principais instituições do mundo. É absolutamente comum você ver as universidades daqui oferecerem programas regulares com convênios com as principais instituições dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Existe um sistema muito interessante aqui na Austrália, que é o chamado Sistema de Formação Profissional, que basicamente é dado por instituições privadas e pelo TAFE, né? O TAFE é o Technical and Further Education, é o que torna o australiano que não quer fazer uma universidade um profissional, e aí vocês podem ter certeza que isso vai desde aquela educação mais simples, desde a educação mais básica, que eles aqui chamam de certificados 2, certificados 3, até as formações mais consistentes, que são os Advanced Diplomas, e esses Advanced Diplomas, eles muitas vezes eles são equivalências para o primeiro ano de universidade. A gente sabe que mais ou menos 58% dos australianos com a idade entre 25 e 64, eles têm alguma titulação que seja universitária ou técnica, dessas conquistadas nas instituições de ensino técnico, e isso coloca a Austrália no topo da lista mundial de qualidade de educação. Uma das coisas muito boas da gente destacar com relação a esse nível de educação que o australiano tem é que a Austrália já é há muitos anos considerada a 8ª melhor educação do mundo e muito valorizada por aqui. A pessoa que vem para esse país para buscar educação relevante, ela conquista sem dúvida nenhuma melhores oportunidades de trabalho. Eu digo isso porque tenho várias pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente desenvolveu um projeto, ou nossos próprios amigos que fizeram essa opção de buscar educação relevante e hoje estão extremamente bem posicionados aqui dentro do país. Os principais cursos que as pessoas vêm fazer aqui na Austrália são naturalmente os cursos de idioma, e esses cursos de idioma eles são oferecidos por instituições privadas ou por instituições públicas, como os próprios TAFEs, e eles possuem classes que vão desde o inglês geral e passam por turmas com especialização, com foco em conversação, assim como também aquelas classes específicas de preparação para certificações mundiais. Essas certificações, as mais conhecidas são o IELTS, o Cambridge e o TOEFL. A gente sabe que o TOEFL é mais usado na América do Norte, Estados Unidos, basicamente. O Cambridge tem muita força na Europa e o IELTS cresce muito nos países de origem inglesa. Existem nessas turmas normalmente alunos que vão desde o início, do nível mais básico até aqueles extremamente avançados,
pessoas que já falam o idioma e querem apenas conquistar uma nota melhor em algum tipo de teste de certificação. E também existem os cursos de preparação para universidades. São chamados cursos English for Academic Purposes. Então, esse English for Academic Purposes, ele busca que você tenha o inglês suficiente para aquele curso que você quer fazer. Muitas vezes, esse curso é um curso que requer, inclusive, uma linguagem especial. Falando um pouco agora da segunda camada de cursos mais populares aqui na Austrália, a gente vai estar falando exatamente desses cursos vocacionais e profissionalizantes. Eles são cursos que dão uma primeira noção, e essa primeira noção, à medida que você vai passando o tempo e conquistando novas etapas, elas vão até o princípio do que você aprende num curso universitário, sempre com um enfoque na prática muito maior do que a gente está acostumado. Ela é a opção de muitos australianos e de vários estrangeiros, é a opção de muitos brasileiros aqui que possuem um interesse naquela área, ainda não tiveram ou tiveram pouca imersão dentro daquele tema e ainda não possuem o recurso suficiente para partir para os cursos superiores. Desde que esses cursos sejam realizados em boas instituições e que essas instituições tenham um ótimo conteúdo programático, elas podem ser uma das melhores opções para a pessoa que já desenvolveu o seu inglês e está buscando uma nova oportunidade de trabalho, sem ainda fazer um eventual investimento numa graduação ou numa pós-graduação. É extremamente valioso e extremamente valorizado aqui nesse país. Existe também um terceiro grupo de cursos, que são os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, os masters, os doutorados, todos esses cursos. A Austrália, como eu falei anteriormente, ela possui 39 universidades e dessa forma ela consegue manter não só um nível de qualidade, mas como também um acompanhamento dessa qualidade. O governo ele acompanha essas instituições muito de perto. Quando você conquista um curso nesse nível, você vai ter uma valorização muito grande. O australiano ele valoriza as pessoas que fazem a sua parte do esforço e que apresentam nos seus currículos cursos como graduações, pós-graduações ou cursos ali acima, feitos na Austrália. Eles recebem isso de forma muito positiva. Quando você tem esses cursos feitos aqui na Austrália, você tem não só o reconhecimento local, como você tem o reconhecimento internacional. É lamentável, eventualmente, a gente falar isso, mas se você pegar em linhas gerais, entre as 100 melhores universidades do mundo, tem pelo menos 8 australianas. Se você pegar as universidades brasileiras, eu acho que a mais bem colocada nesses mesmos rankings, ela está depois do número 250. Então, existe uma diferença grande e existe uma valorização grande ao mesmo tempo. Uma outra coisa que existe aqui, que é muito comum, que normalmente as pessoas procuram inicialmente outros países para isso, mas que aqui na Austrália é fantástico, porque o multiculturalismo, toda a experiência que você adquire, ela te traz uma vivência, uma oportunidade muito grande, são as escolas públicas. Aqui, os alunos eles são admitidos a partir dos 5 anos de idade e tem que se manter matriculados, como eu falei anteriormente, até os 15 ou 17 anos, dependendo de cada estado. Esses jovens que querem fazer a sua primeira experiência de intercâmbio ou estão vindo com as suas famílias, eles recebem tudo o que um australiano recebe, naturalmente para os que não vêm ainda com a condição de residentes permanentes ou cidadãos, eles não têm o benefício do não pagamento das mensalidades ou das tarifas anuais desses cursos, mas eles são colocados nas mesmas instituições. E uma das coisas que é muito interessante aqui é o seguinte: na hora que você resolve trazer um filho ou na hora que você manda um filho para essa oportunidade de estudar na Austrália, você está dando para ele uma visão muito mais ampla, você está dando para ele
uma oportunidade de convivência com gente do mundo inteiro, e eles fazem a seleção do local onde seu filho vai estudar, eles fazem a seleção de onde essa criança vai estudar de acordo com o endereço onde ela vai morar. Há uma confiança tão grande, e óbvio que existem diferenças com relação a isso, mas existe uma confiança tão grande com relação ao modelo de educação que o que determina onde essas crianças vão estar estudando, sendo matriculadas, é exatamente o endereço. A pessoa faz uma reserva dentro das escolas públicas no sistema australiano e quando chegam fornece o endereço e aí sim é matriculada dentro dessas escolas. Uma das coisas que tem que se ter atenção é que quando essas crianças menores de 18 anos vêm para estudar na Austrália, elas precisam que seja colocada a figura de um guardião, um responsável credenciado pelo governo australiano, que vai acompanhar e reportar as atividades dessa criança. Mas é um programa absolutamente simples, fácil de ser feito, valioso de experiência e muitas vezes nem tão mais caro como a gente imagina, já que as boas escolas no Brasil hoje estão custando uma fortuna também, não é verdade? Bom, e quais as garantias de vir para a Austrália para estudar e buscar essa mudança de vida? O governo australiano, ele criou um manual, que isso hoje tem força de lei, que é chamado de Australian Qualification Framework. Ele seleciona e coloca para cada instituição qual o mínimo de informação que esses cursos têm que dar para cada um dos estudantes. A partir daí, caso uma instituição tenha algum tipo de problema, o governo ele passa a garantir os direitos desses alunos de serem rematriculados sem nenhum ônus em escolas semelhantes e que o que ele estudou previamente não seja perdido, ou seja, todas aquelas matérias que você estudou até aquele momento onde aquela escola não funciona mais ou passou por algum tipo de dificuldade ou algum curso específico seja encerrado, você tem a garantia de que uma outra escola vai estar recebendo essa informação e aceitando isso aí. Então, é muito bacana, desde que vocês tenham o cuidado de estar sempre procurando um agente educacional para estar tratando de educação, sempre que vocês estiverem procurando as boas instituições. Como em todos os lugares do mundo, existem alguma coisa que vocês têm que ficar atentos, porque existem cursos que não são tão bons quanto aqueles que garantem esse tipo de benefício e esse tipo de segurança. Outra coisa muito bacana aqui é que a Austrália ela tem alguns vistos específicos, e óbvio que eu quero que vocês entendam que isso é uma curiosidade pessoal, não é nenhum depoimento profissional sobre esse assunto, que são vistos específicos para as pessoas que se formam aqui. A Austrália entende que alguns cursos, dependendo da duração e dependendo da carga horária, dependendo da qualidade da informação, eles podem te permitir que você aplique para um visto de trabalho de até 2 anos e a partir daí você um pouco que recupere o investimento que você fez nisso daí. Esse é um assunto que você tem que estar naturalmente conversando com um agente de imigração para poder estar falando com ele, sabendo quais são as possibilidades. Não dá, a partir de tantas informações, para não reconhecer o quanto esse país ele tem de oportunidade, o quanto esse país ele faz pelas pessoas que por aqui chegam buscando alguma coisa relevante, alguma coisa importante,
E o que eu queria dizer para vocês é que essa minha experiência aqui, ela tem sido uma experiência absolutamente recompensadora do ponto de vista humano, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. E o que eu quero é me colocar à disposição. A partir de hoje, vocês têm em mim uma pessoa para estar sempre tirando as dúvidas, sempre tentando ajudar da melhor forma possível, colocando à disposição as minhas estruturas, tanto no Brasil como na Austrália, para apoiá-los. E a gente os apoia não só durante o período que vocês estão na Austrália, mas antes da chegada e um pouco depois. E dizer para vocês que a minha vontade é de tê-los aqui o mais rápido possível, a minha vontade é de compartilhar com vocês pessoalmente essa experiência fantástica que a Austrália tem me proporcionado. Gente, um grande prazer, muito obrigado, espero vocês por aqui.